Gente, olha, nada mais do que justo que nós trouxéssemos aqui o nosso especialista em segurança para debater assuntos interessantes e tristes como esse. Desse perfil, inclusive, de pessoas que eu não sei nem como traçar, não quero nem adjetivar, eu estou até me controlando, enfim, para evitar. Eu vou deixar que o nosso especialista possa falar sobre isso. Nossas equipes de reportagem continuam acompanhando o caso do garoto Cauã. Eu vou voltar agora, daqui a pouquinho eu vou trazer o nosso querido Alan Garcia ao vivo, para nos trazer mais detalhes e mais informações sobre esse caso. Vamos fazer o seguinte, Coronel N. Bolivar, primeiro, prazer tê-lo conosco aqui. O senhor também está estarrecido pela forma como tudo aconteceu. Mas o senhor ontem aqui conversou com a gente, já tinha uma noção de que poderia ter acontecido isso. E nós comentávamos aqui, inclusive, sobre talvez a participação de alguém próximo. Porque é uma criança desaparecer num local extremamente movimentado. Na sua concepção, havia, sim, então, indícios de que eles estiriam, tanto o Fernando, que já assumiu, como também a menor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Nós estivemos aqui falando sobre o caso e um fator importante foi o sigilo. O sigilo da investigação fez com que a polícia, e aí de forma exitosa, chegasse a encontrar, infelizmente, o corpo do menino Cauã e descobrir essa trama diabólica, Wilson, porque isso é inconcebível, é estarrecedor, como eles fizeram. A gente vai ver na linha do tempo, o fato já tinha acontecido já com mais de um mês e eles tiveram a frieza de fazer a denúncia só depois do acontecido, passado mais de um mês. Quer dizer, se não tivesse a repercussão, se a mãe, a família não tivesse feito essa repercussão, talvez eles estivessem até então achando que o menino desapareceu, criar aquela situação, aquela firula, e ia achar que então ia passar despercebido. Então, por conta talvez da repercussão, é que isso acabou acontecendo. Então, a pressão, tanto é que a mãe recebeu também ligações anônimas, é isso? É isso que eu ia falar, ainda mais, né, fazendo uso desse tipo de artifício, fazendo ameaças, né, para a mãe, para que ficasse calada, para que não ficasse mexendo no caso, para a gente ver como foi a mente desse casal que de forma aí traiçoeira, posso até dizer assim, né? Dissimulados, né, com uma criança indefesa. Uma criança não tem como se defender, Wilson. 2 aninhos, um bebê, né, Coronel? E eles fazem uma atrocidade dessa, cometendo esse crime diabólico. Então, parabéns à Polícia Civil de Alagoas. Conseguiu, né, elucidar esse caso, trazer à tona aí informações importantes de que quando da criança desaparecida ou de pessoas desaparecidas, não esperar o tempo para fazer a sua denúncia para ir à delegacia. Não espere esse tempo, vá de imediato, se puder, ligue também para a Polícia Militar através de 190, para que as medidas sejam tomadas. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a linha do tempo, que é muito importante para a gente poder, vocês vão acompanhar de perto do início. Daqui a pouquinho eu chamo a linha do tempo para que vocês possam entender do início ao fim como tudo aconteceu e explicado aqui com detalhes pelo nosso especialista N. Bolivar. As nossas equipes de reportagem, elas continuam, inclusive, acompanhando o caso do garoto Cauã, e eu quero voltar ao vivo agora com Alan Garcia, que nos traz mais informações desse caso, e o que a gente quer saber é exatamente isso, os depoimentos desse caso, sobre esse caso do garoto Cauã, se eles continuam. Alan Garcia, boa tarde. Esses depoimentos continuam? A polícia não fechou o caso, continua então ainda tentando fechar o quebra-cabeça, é isso? Perfeito, Wilson. Até porque tem o caso da adolescente, que é a companheira do homem que matou o Cauã. Então, a gente chegou aqui por volta de 11h40, nós estamos em frente à Delegacia dos Crimes contra a Criança e Adolescente no bairro da Jatiuca, para entrevistar o Alan Barbosa. E assim que a gente estava pertinho de entrar no ar, você chamar a gente, o Alan falou para mim, olha, eu preciso sair daqui para levar documentações até a vara da infância, para que a justiça possa manter ainda ali detida a adolescente que é a companheira do rapaz que matou o Cauã. Alan, boa tarde para você. Primeiro de tudo, que documentação é essa que você precisou levar para a vara da infância com a ideia da justiça manter detida ainda essa adolescente, é isso? Boa tarde, eu tive que levar, são as oitivas que foram colhidas na nossa delegacia,
no início das investigações. No dia 20 foi feito. Aquele dia que nós estivemos aqui trazendo a primeira vez a história. Exatamente, naquele dia que nós gravamos aqui, iniciando as investigações. Aquelas oitivas que eu levei para a vara da infância e juventude. Com qual objetivo? O que é que isso vai ajudar na justiça? Olha, a audiência de custódia da adolescente foi realizada agora há pouco. Então, isso vai ajudar o Ministério Público a oferecer denúncia, porque vê as contradições dos depoimentos entre o primeiro e o depoimento agora. Quais as contradições que vocês encontraram? Olha, contradições totais. A começar na história que foi contada pra gente, que eles narraram pra gente, os dois contaram pra gente, de ter ido naquele dia para o ponto descido do ônibus, naquele ponto, ido até uma loja, deixado a criança lá sentadinha do lado e em segundos, como ele diz, em questão de segundos, a criança sumiu. Então nós trabalhamos em cima desse depoimento deles. Nós buscamos provas, elementos para mostrar que aquela história não tinha veracidade. E sobre o dia em que Cauã foi morto? Nós estivemos aqui no dia, eu acho que no dia seguinte, quando eu conversei com a mãe do Cauã, tipo dia 18 de abril. Ele foi morto naquele dia 18, ou foi morto um mês atrás, como o acusado, réu, confesso, que ele confessou, disse ontem em entrevista? Olha, a data, eles afirmam que foi no dia 18 de abril, na manhã do 18 de abril, que aconteceu o homicídio do Cauã. Mas, vendo os restos mortais do Cauã, como nós vimos ontem, pelo estado de decomposição que já se encontrava, na verdade não tinha um corpo, tinha uma alçada. Então nós estamos achando muito rápido, em 10 dias, ficar naquela situação. E isso, a perícia, junto com o IML, é que vai dar uma noção de quantos dias que pode ter acontecido esse homicídio. Eu vou abrir essa nossa conversa, essa nossa entrevista lá para o estúdio, onde está o Wilson Júnior e também o nosso comentarista sobre segurança, o Wayne Bolivar. Eles querem participar, querem fazer perguntas, trocar umas ideias aqui com a gente. Pode falar, vocês. Muito bem. O coronel, você queria fazer uma pergunta ao Alan Barbosa, ele está à sua disposição, está te ouvindo. Boa tarde, Alan. Parabéns aí pelo trabalho. A gente viu que a Polícia Civil de Alagoas, ela se esmerou em conseguir elucidar esse caso rapidamente. Você acredita que as contradições foram fundamentais para chegar a esses culpados? Alan, o coronel Enio deu boa tarde para você, te cumprimentou, parabenizou pelo trabalho e faz a seguinte pergunta: se as contradições foram fundamentais para que vocês encontrassem os culpados, pudessem chegar o mais rápido possível e elucidar toda essa história. Boa tarde, coronel. Sim, as contradições foram fundamentais. Como eu disse, nós iniciamos, foi colhido o depoimento deles, e em cima do depoimento deles foi que nós começamos a trabalhar para provar se essa história era verídica ou não. Pela nossa expertise, a gente já via que tinha alguma coisa errada naquele depoimento deles. Então, nós trabalhamos, buscamos imagens. Eu tive acesso a essas imagens, assisti por 2 vezes, 1h50 em tempo real, essas imagens, para não correr risco de errar. E, de forma alguma, eles foram até aquele local onde eles afirmaram ter descido do ônibus naquele ponto. Então, isso foi fundamental. Para mim, isso já deu um bom direcionamento. E teve outras situações de questão de telefones. Por exemplo, houve uma ligação anônima para a mãe, ameaçando a mãe. A mãe do Cauã. A mãe do Cauã, a mãe biológica do Cauã. Determinando que ela retirasse as imagens do Cauã das redes sociais, parasse de falar com a imprensa e parasse de buscar a polícia. Então, também isso robusteceu a nossa investigação. Nós trabalhamos em cima desse número e verificamos que essa ligação partia do local onde eles residiam, ali do Selma Bandeira. Ontem, conversando com o autor, ele disse que pegou o telefone do irmão e foi ele que fez essa ligação. Foi ele que fez essa ligação para... Ou seja, então ele também ameaçou. Sim. É mais um crime que pode cair sobre as costas dele. Ele também ameaçou com o intuito de deixar todo mundo quieto, deixar calado e achar que a polícia ia cair no esquecimento. Achar que a polícia não iria trabalhar. A família não buscando, a gente também não iria fazer algo. Isso não é verdade. Independe da família, inicialmente, como nós falamos no começo, nós fomos atrás.
Não foi a família nem eles que vieram aqui, nós que buscamos eles para iniciar as investigações, certo? Então isso foi fundamental. Alan, quando nós estivemos aqui, foi um dia após a gente entrevistar ao vivo a mãe do Cauã. Na entrevista ao vivo com a Dirlene, ela disse pra gente, naquele momento, que já tinha alguns dias que pedia para ver em ligações de vídeo, para ver o filho. E o casal, incluindo a adolescente, dizia para ela que não dava para mostrar o Cauã naquele momento. Em outra fala também, a Dirlene disse o seguinte, que queria pegar o filho já de volta, já queria trazer ele para casa. E o casal disse, a adolescente disse para ela, não, só vou levar o Cauã aí depois do dia 30 de maio, dia próximo, dia 30 de maio que vem, quando ele completaria 3 anos. Então eu vou fazer a festa de aniversário, o bolinho, o presente para ele e só depois eu levo. A gente achou tudo isso estranho, eu digo a gente e a equipe, achou aquilo tudo muito duvidoso, mas claro, não poderíamos trazer esses questionamentos aqui no ar. Isso chamou a atenção de vocês também, Alan, da mãe querer ver o filho, da mãe querer o filho de volta e o casal dizer que não devolveria? Sim, ela afirmou em depoimento que há cerca de 3 semanas que não ouvia e nem via o Cauã. Eles tinham o hábito de ligar por vídeo, chamada, e ver o Cauã. E aproximadamente 3 semanas que não tinha contato algum. E teve, de fato, ela pediu para a adolescente trazer o Cauã de volta para casa dela. E ela disse isso, pediu isso. Deixa eu fazer o bolinho dele e depois eu levo. Só que o aniversário dele é 30 de maio, seria cerca de 40 dias, pelo menos, até acontecer o aniversário. É um tempo razoável, não é? Então, isso sim, isso chama atenção. Isso chama atenção para ligar uma luzinha de alerta para a gente prestar atenção nesses detalhezinhos. Alan, Alan, corrija se eu aproveitar. estiver errado. Ontem, ali na entrevista ao vivo que o Neto Mota fez com vocês e com o Fernando, ele chegou a dizer que passou por 3 residências, entrou em um ônibus com o Cauã. Como é que ficam essas pessoas que moram nessas residências perante a justiça? Essas pessoas sabiam que o Cauã estava ali, mas já morto? Esclarece isso pra gente, por favor. Olha, pra gente ele disse que, em depoimento, que se foi acontecer na residência que eles moravam, e de lá partiu, pegou um ônibus e partiu para o local onde o corpo foi desovado. Eles não dizem a participação dessas pessoas todas. Se, porventura, apurarmos que realmente ele passou nessas residências todas, ora, você vê um corpo de uma criança e não fazer nada, não denunciar, com certeza pode responder para alguma coisa. O Wilson Júnior quer falar com a gente mais uma vez? Oi, Wilson. Primeiro, Pode falar, agradecer por mais favor. uma vez ao Alan Barbosa, também o chefe de serviço, e a todo o trabalho da polícia. Alan, queria que você fizesse você, Alan Garcia, para o Alan Barbosa. Nós recebemos algumas informações, não são oficiais, de que parece que a criança, e aí há um indício que a polícia deve investigar e saber detalhes sobre isso, de que a criança seria, inclusive, alugada para que esse casal pedisse esmolas. Se eles têm essa informação. Saber o seguinte, chegaram algumas informações que não há confirmação, porém, mas existe a dúvida de que o Cauã seria usado por esse casal para que eles pedissem esmolas. Vocês têm essa informação? Tem algo que mostre esse caminho ou não, Alan? Sim, ainda no primeiro depoimento deles, eu obtive essa informação antes do depoimento dele na delegacia. Então, e eles não iam falar. Durante o depoimento foi que eu questionei isso para eles, se eles usavam o Cauã para pedir dinheiro na Fernandes Lima, em frente a um banco, na Fernandes Lima. E ela disse que sim. Já não estava fazendo mais isso, ela frisou isso, já não estava fazendo mais isso, mas sim, Mas de chegaram fato. a fazer. Mas de fato ela afirmou que fazia isso. Mais um crime então, não é? Sim, mais um crime. É um filho que não é dela, é exploração infantil. Não é? É mais um crime, é uma série de crimes para ser apontado para eles. Alan, queria que você confirmasse uma informação de que a justiça decretou a prisão preventiva do Fernando. Isso já aconteceu? Sim, a prisão dele foi confirmada. A preventiva foi A decretada. preventiva foi decretada. Foi hoje. Hoje, depois da audiência de custódia. Qual o caminho a seguir da adolescente? A adolescente também segue para o centro indicado para ela, por ela ser uma adolescente, ela sobe também para lá e ele vai para o sistema prisional e fica à disposição da justiça. Os dois. Perfeito, então. Alan, muito obrigado. Parabéns aí por vocês terem
finalizado até agora, né? Este caso, infelizmente, com a notícia tão triste que foi a morte do menino Cauã, que a gente tanto pediu aqui que se alguém tivesse visto Cauã pudesse denunciar, não precisava, né, revelar o nome nem onde morasse, mas infelizmente tudo leva a crer que no dia que eu estive aqui com o Alan, pedindo para que a população ajudasse a encontrar o Cauã, o Wilson Júnior, o Cauã já tivesse sido morto, já tivesse sido assassinado pelo Fernando. Fernando que confessou ontem em entrevista ao vivo no Cidade Alerta e que matou o menino Cauã. Infelizmente. Eu volto com você. Alan, eu sei que o nosso tempo está bastante apertado, eu sei que também o Alan Barbosa tem os seus afazeres também como policiais e outros trâmites, enfim, rapidamente, eu quero saber, já que foi confirmada essa informação que nós recebemos agora, extraoficial, das fontes, enfim, de que havia mendigância aproveitando o garotinho Cauã, né, dessa adolescente com esse, o assassino, né, enfim, que já é eu confesso, se a mãe sabia disso, se a mãe recebia algum valor em troca, inclusive, dessa mendigância feita pela criança, pelo Cauã. A mãe biológica do Cauã. Alan, o Wilson está perguntando se essa prática do casal usar o Cauã para pedir dinheiro e esmola na Fernandes Lima, como você colocou agora, era uma prática que a mãe do Cauã sabia e se ela recebia também o dinheiro que o casal conseguia na rua. A mãe afirma em depoimento que não tinha conhecimento que a criança, que o filho dela era utilizado para esse fim. Também tive informações que ela também já chegou a fazer isso, a mãe. Isso nós estamos apurando, mas com o Cauã ou com os outros filhos? Com o Cauã. Isso nós estamos ainda apurando essa prática. E uma coisa, abrindo um parênteses, Alan, eu gostaria de enfatizar a participação da inteligência da Polícia Civil, que foi fundamental, o núcleo de inteligência tanto da DEIC como da Delegacia Geral. Você vê que o trabalho de inteligência, a importância do trabalho de inteligência. Então, esse foi um trabalho conjunto, junto com a nossa equipe, para elucidar esse caso. Com certeza, Alan, com certeza, todos vocês, cada um com o papel, né, de vocês, a responsabilidade, tem todo esse mérito. E a gente parabeniza o trabalho de vocês. Repito, infelizmente, né, com o fim dessa história tão triste, um fim tão bárbaro, mas que chegou à conclusão. Por outro lado, vai fazer com que os culpados paguem pelo que fizeram com o pequeno Cauã. Tão inocente, 3 anos de idade só. Ia completar dia 30 de maio. Wilson Júnior. Obrigado, Alan Garcia. Agradeço mais uma vez também pela disponibilidade e as informações do nosso querido Alan Barbosa, chefe de serviço da Delegacia de Crimes contra a Criança e Adolescente. Não é fácil, né? Veja que as nossas fontes de informações são muito precisas. Acontecia mesmo, então, a mendigância. A mãe fazia isso também, depois se ela parou, mas será que ela não sabia que isso, ao pegar o menino e levar o menino para essa adolescente, para esse rapaz, que eles não estavam utilizando o garoto? Vejam que risco esse menino corria no meio da pista. Inclusive, a informação que eu recebi é que ficava no meio dos carros, num ponto extremamente movimentado. Difícil, um garoto de 2 anos. 2 anos. Coronel, vamos para a linha do tempo. O senhor falava, inclusive, até sobre a questão dos conselhos tutelares em relação às crianças que acabam sendo utilizadas para fazer dinheiro, é isso? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e fica aí o alerta. As pessoas que estiverem nas ruas e observar esse tipo de comportamento, pessoas utilizando crianças para pedir dinheiro, pedir qualquer tipo de ajuda, informar aos conselhos tutelares. É nossa obrigação fazer com que isso não aconteça. Isso aí é um crime. A gente não pode deixar que isso aconteça. Perfeito. Olha, vamos por conta do nosso tempo, vamos para a nossa linha do tempo agora, então, em relação ao caso do Cauã. E o Coronel Eni Bolivar vai fazer aqui com muito dinamismo. Olha só. 17 de abril, o casal registra o desaparecimento do Cauã. Então, nada a ver, né? 17 de abril, ele fez o registro, porém, o fato já tinha acontecido. Pelo menos há um mês atrás. Né? Pelo menos há um mês, a gente acredita, até pelas condições que o corpo foi encontrado. Vamos seguir. A Dirlene Ferreira Cioli, que é a mãe do Cauã, mãe biológica, afirma que deixou a criança sob os cuidados do casal de amigos. Então, esse casal de amigos, né, que de amigos não tem nada, fizeram isso aí com o menino Cauã e começaram a inventar histórias. Foram várias histórias que eles inventaram, e principalmente as câmeras, Wilson, a gente vai mostrar, foram fundamentais para dizer que
Em momento algum, aquele casal deixou a criança sentadinha, em momento algum, Aconteceu o que eles narraram desceram ali. Era do mentira. ônibus. Era tudo mentira. Vamos seguir então na linha do tempo. Vamos lá. Casal Fernando Henrique e adolescente de 16 anos afirma que o garoto foi levado da porta de uma loja no Benedito Bentes. Eles escolheram um local bastante movimentado para talvez driblar a astúcia da polícia, né? Para atrapalhar, né? Para a polícia ficar aí sem o norte, mas isso daí caiu por terra quando das imagens das câmeras. Mostrou que eles jamais estiveram naquele local. Muito bem, vamos seguir adiante na linha do tempo também. Nós estamos seguindo desde o início como tudo aconteceu e relatando para vocês aqui, a gente trazendo informações. No dia 20 de abril, a Polícia Civil realiza buscas na região e tem acesso às imagens das câmeras, tanto da Câmara de Segurança Pública, né, da Secretaria de Segurança Pública, como também de estabelecimentos comerciais. É isso, Coronel? Perfeito. Com essas imagens, Wilson, foi possível aí ver que o casal estava mentindo e a partir daí eles já passavam a ser suspeitos do desaparecimento do garoto. Então, iniciaram as buscas e aí outros elementos, como ele falou, a questão do telefone, das herbes, isso aí só robusteceu eles de informações para que chegassem nos culpados. Muito bem, vamos seguir adiante então. Depois do dia 20 de abril, a polícia teve acesso às imagens. O casal então depois presta depoimento na Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente. E aí começam as contradições, né? Primeiro eles falaram isso, depois falaram que a criança tinha caído e batido com a cabeça. Por fim, eles falaram da agressão e que quando viram a criança estava sem pulso e não estava respirando mais e tinha morrido. Muito bem, vamos dar sequência então. Eles foram ouvidos e aí a polícia começou já a desconfiar que já não havia imagens deles. Isso. E além disso as contradições dos depoimentos. Aí a polícia confronta as informações dos depoimentos, aí começa a abrir uma luz e um caminho a ser seguido, aí? Aí o trabalho da expertise, né, da experiência e da inteligência, né, do confronto aí das informações para poder chegar nos culpados. Muito, muito bacana aí o trabalho da Polícia Civil de Alagoas. Parabéns. Vamos ver mais então, seguindo aqui na nossa linha do tempo, depois do confronto das informações pela polícia, aí ele vem com a primeira versão de que o Cauã tinha sido sequestrado. Essa versão totalmente desconexa, né, em virtude dos fatos, a polícia já de imediato descartou essa informação, né? E aí começou ainda as buscas, os depoimentos, pessoas que estavam nos arredores. Começou a ser então o primeiro suspeito da polícia, lógico, isso pela inteligência. Sem dúvida, se o garoto estava com eles, assim, naturalmente já eram os suspeitos, né? Então esse é o trabalho investigativo, esse é o trabalho que a Polícia Civil Nossa guerreira faz com muita fantástica, parabéns. maestria. Vamos dar sequência então. Então foi a primeira versão que ele citou, que o garoto foi sequestrado, ele não viu, enfim. Segunda versão, que o Cauã convulsionou e morreu na casa da cunhada dele, do Fernando. Fernando. Assassino, confesso. Exato. E aí também foram ouvidas mais pessoas e viram que as histórias não batiam. É uma contradição atrás da outra, as histórias não tinham nada de verdade. Isso aí, cada vez mais, a Polícia Civil chegando próximo dos culpados. Entendi. Cada vez mais apertando o cerco, né? E vamos seguir, vamos dar sequência então. Depois desse momento, ele se sentiu já acuado. E a terceira versão foi que o Fernando bateu em Cauã. Chega esse momento, né, Wilson? Esse momento em que os culpados, eles não suportam mais a pressão. Não suportam a pressão, eles se veem totalmente sem possibilidade de afirmar e de robustecer o que eles estão falando, e aí eles começam a relatar realmente o que aconteceu, né? Esse momento sempre chega, Wilson, sempre chega. Entendi. Então ele fala que bateu a cabeça na parede, o menino bateu, ele deu uma palmada no menino, o menino perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça na parede e depois morreu. Essa é uma versão que também ele conta que ninguém sabe se foi assim. Depois do laudo, talvez, do Instituto Médico Legal, possa passar talvez um estrangulamento, uma pancada mais forte na cabeça, na parede, a gente não sabe ainda. Agora ninguém vai acreditar porque ele mente muito, né? Wilson, para matar uma pessoa, mesmo que seja uma criança, a gente sabe que não foi só um tapinha ou 2 tapas que ele deu. Isso aí foram várias agressões, agressão seguida de agressão, para chegar nesse momento horrível, nesse momento aí que a gente não gostaria de estar aqui noticiando, né? Imagina. Vamos lá. E aí, finalmente, o Fernando leva a polícia até o local onde o corpo foi deixado no matagal na noite de ontem, no Benedito Bentes. E aí a frieza, né, Wilson? A frieza de pegar a criança, enrolar num
num lençol, num cobertor, pegar um ônibus, passar por várias residências e abandonar a criança nesse matagal dessa forma aí bárbara que a gente viu, né? É muita maldade mesmo. Vamos lá então, para a gente concluir a nossa linha do tempo, do caso do garoto Cauã, 2 aninhos. Fernando acabou confessando que bateu na criança e levou o corpo de ônibus até o matagal. Pois é. Tá aí mostrando essa mente diabólica do Fernando nesse crime bárbaro. Um monstro, né? Um monstro, não Que a tem gente como a não- gente não classificar. Não queria estar falando aqui, né? Imagino. Até falta respiração na É gente, verdade, né, Wilson? é verdade. Quem tem filhos, né, sabe o quanto isso aí abala emocionalmente a gente. Pois é. Coronel, eu quero agradecer primeiro pela sua participação, pela sua dinâmica, né? E a gente quer trazer agora, falando do Cauã, vamos trazer agora também as semelhanças de casos. Nós tivemos o caso do Cauã, é um que agora está nessa repercussão, mas nós já vemos uma crescente de vários casos de crianças, por isso que eu digo sempre os gritos do silêncio. Essas crianças sofrem caladas até a morte. Vamos fazer então aqui, nessa cartelinha que nós colocamos agora, Coronel Enio Bolivar, para a gente fazer essa sequência, inclusive, dos casos que deram muita repercussão e que foram parecidos com o caso do Cauã. Nós temos o caso do Danilo, né, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Olha aí, ó. O Raniel, não é? Bem parecido com o Cauã, a desova do corpo e a pessoa que estava mais próxima do que você imagina. Exatamente. Não é? Então essa semelhança entre os casos de Raniel e o Cauã. Os históricos apontam sempre para pessoas próximas da criança. E com o mesmo modus operandi, por exemplo, falsa comunicação de desaparecimento, mobilização das forças de segurança, Contradições, casal envolvido, casal envolvido, morte sempre por espancamento ocultação de cadáver. e a motivação a mais banal e imbecil possível. né? Exatamente. Enfim. Fútil. Uma pena, gente, uma pena mesmo. Então, 2 casos aqui e outros casos mais que repercutem no Brasil inteiro e aqui também no nosso estado. Tivemos vários outros casos também. Tivemos o caso do Danilo, daquele garotinho que o padrasto acabou, então, no dia da criança, ele acabou, inclusive, ocultando o cadáver. Depois medicava a mãe para que a mãe não tivesse equilíbrio emocional para falar nada. Você lembra disso? Lembro. Do caso, né? E casos que a gente ainda está aguardando no desfecho, né? O caso da Maria Clara. A Maria Clara, daquela garotinha, também sumiu e até agora não se tem uma resposta. Eu espero que a gente não tenha que falar com o mesmo final como o do Cauã. Sem dúvida, isso. Uma pena. Por isso fica aqui o nosso apelo e o nosso alerta para você que acompanha aqui o nosso fenômeno. Preste atenção nos seus filhos. Por mais difícil que seja a vida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente já viajou por tantos municípios pobres daqui do nosso país, do nosso estado. Pessoas paupérrimas, pobres daquela de quase comer barro. Mas a mãe é incapaz de soltar a sua prole. Morrem os 2 ali com fome, mas ela não deixa que você toque no fio de cabelo da criança. Por isso que é importante que a gente continue cuidando das nossas crianças. E os casos de abuso sexual também de vulneráveis, né, de crianças. Então a gente tem que estar alerta, como o Wilson falou, estar prestando atenção nas nossas crianças, ver com quem está andando, não entregar nossas crianças a qualquer pessoa. Isso é muito importante, pessoal. Então vocês que estão vendo aí esse caso, o desfecho desse caso, tomem conta dos seus filhos. É isso. Um abraço grande, viu? Obrigado, Wilson. Sua emoção é a minha também. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Espero que com assuntos que sejam importantes sobre prevenção e que a gente também não tenha que trazer mais assuntos difíceis, complicados como esse do Cauã. E olha, lembrando que daqui a pouquinho a doutora Júlia Nunes vai estar comigo também no Explica Pra Gente, tocando no assunto sobre essa questão da violência, a vulnerabilidade, as responsabilidades também, tudo isso aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Muito bem. Olha, quem quiser, inclusive, seguir o Coronel Enio Bolivar, tem um @Coronel Enio Bolivar lá no Instagram, você pode interagir com ele, pode sugerir informações, pode trocar detalhes, aqui está aqui, @Coronel Enio Bolivar, e participar com ele também, interagir, pode ficar à vontade, tá bom? Muito bem.